suspensão é justamente a forma de suspender o processo de execução. O processo de execução pode ser suspenso? Claro que pode ser suspenso. O lapso temporal da suspensão do processo de execução é de 1 ano. Em 1 ano, o processo de execução pode estar suspenso. Mas quais são as hipóteses? O próprio legislador trouxe várias hipóteses para que a gente consiga compreender essa suspensão do processo de execução. Uma das hipóteses está na previsão do artigo 313 e 315. Observe que os artigos 313 e 315 não fazem parte do processo executório especificamente, mas faz parte do processo de conhecimento. As mesmas regras aplicadas ao processo de conhecimento é aplicada aqui ao processo de execução. Por isso que nós temos a primeira hipótese. O que diz o 313 e o 315? O 313 ele traz algumas hipóteses que são relevantes para o nosso entendimento. A parte, o advogado, que é o representante legal, pode perder a capacidade, pode morrer. Então, nessas hipóteses, o processo de execução também tem que ser suspenso, assim como o processo de conhecimento. Ainda mais, ele tem um rol aqui, que eu acho que é importante a gente figurar esse rol, para que a gente não se perca. A outra hipótese, pela convenção das partes. O que é a convenção? Um acordo celebrado entre as partes. Então, a partir do momento que as partes celebrarem um acordo, o processo de execução também poderá ser suspenso, tá? Assim como o processo de conhecimento. Pela arguição de impedimento ou suspeição. Então, quando o juiz for impedido ou suspeito, nessas hipóteses, nessas duas hipóteses, o processo também tem que ser suspenso, para que seja feita uma análise melhor do impedimento e da suspensão do juiz. Uma suspensão é importante naquele momento para regularizar o processo. Se o juiz está impedido ou se o juiz também está suspeito, há uma suspeição sobre ele, ele tem algum comprometimento com as partes envolvidas. Uma outra também do 313 fala da admissão de incidente de resolução de demandas repetitivas. O que significa isso? Vocês sabem que a CELPA, as telefonias, elas batem recorde, de demandas contra elas. Então, são muitas demandas que vêm contra elas, Então, essas demandas repetitivas, elas podem formar um único entendimento do tribunal. Então, o tribunal pode decidir por uma única manifestação dele para resolver todas essas questões repetitivas, que nós temos aqui. Quando tem muitas demandas repetitivas sobre determinada situação, claro que tem que ser suspenso o processo. Claro, para que eu venha organizar isso. Quantas demandas eu tenho aqui na minha vara? São várias, então eu tenho que suspender aqui para poder ver qual é a decisão do tribunal para que eu venha resolver essa demanda, ou essas demandas repetitivas. Nunca esqueça da demanda repetitiva, como exemplo bem claro para vocês, as demandas contra a CELPA, que é equatorial agora, e as demandas contra as telefonias, às vezes Oi, Claro, etc e tal, São várias demandas pelas mesmas razões. Às vezes indenização, às vezes o serviço não funciona e assim sucessivamente. Por isso que elas são demandas repetitivas contra a mesma pessoa. A outra questão também do 313 é quando a sentença for de mérito. Sentença de mérito. Por que a sentença de mérito? Porque vocês sabem que a sentença de mérito o juiz reconhece o mérito da causa. Há um reconhecimento. O juiz poderá suspender o processo quando ele decretar uma decisão de mérito? Pode, a partir do momento que tu tiver várias demandas que têm aquele mesmo sentido. Tranquilamente, o processo pode estar suspenso, assim como o processo de conhecimento também poderá ser suspenso. Por motivo de força maior, o processo pode ser suspenso por motivo de força maior? Com certeza, o fórum pode pegar fogo, ou pode tocar de fogo no fórum. Tem que ser suspenso? Claro que tem que ser suspenso para poder saber
como eu vou trabalhar ali naquele fórum? Então, atinge o processo? Claro que atinge. Então, o processo pode estar suspenso. Deu uma enchente, alagou tudo. Muito bem, o processo pode ser suspenso. Quando se discutir em juízo questão decorrente de acidente e fato de navegação de competência de tribunal marítimo, você tem aquela questão do tribunal marítimo, se a demanda ela é da área civil e vem também outras demandas de outras áreas de conhecimento, é importante que o juiz organize o processo, é importante que o juiz peça a suspensão daquele processo principal para poder saber a vinculação entre eles. Isso está no artigo 313. Eu acredito que vocês viram esses artigos no semestre passado, tá? Porque é da matéria do conhecimento, não é da matéria de execução, mas eu estou voltando para que vocês tenham esse conhecimento. Dos demais casos que este código regula. Claro, nos demais casos, porque vocês vão ver também situações dentro do Código de Processo Civil que estabelece hipótese para suspensão do processo também de execução, tá? Uma outra hipótese aqui também é o 315, que eu acho que é relevante a gente verificar a hipótese também do 315. Se o reconhecimento do mérito depender de verificação da existência de fato delituoso, o juiz poderá determinar a suspensão do processo até que se pronuncie a justiça criminal. Claro, se tu tiveres uma ação civil aqui de natureza civil e seja necessária como ato ilícito, eu preciso comprovar a culpabilidade daquele agente para que seja feita a conexão com o dano, né? Então eu preciso da sentença criminal para que se estabeleça esse nexo entre a conduta dele e o resultado. Então, eu preciso suspender o processo civil enquanto ainda o processo criminal esteja em tramitação, porque eu necessito das decisões tiradas no processo criminal. Então, observe aqui que são as hipóteses previstas no artigo 313 e 315 do Código de Processo Civil, que está na parte do conhecimento, por isso que é importante. Por outro lado, essa foi a primeira hipótese da suspensão do processo, conforme o 313 e o 315. Existe também a segunda hipótese. A segunda hipótese da suspensão do processo de execução é quando vai se requerer nos embargos efeito suspensivo. Nos embargos eu posso requerer os efeitos suspensivos do processo de execução e o juiz poderá conceder esse efeito suspensivo a partir do momento que ele entender que existem razões para suspender o processo executório. As razões que estão sendo trazidas são razões relevantes para que eu venha suspender o processo executório. Tranquilamente, através do requerimento dos embargos, eu posso pedir nos embargos o efeito suspensivo do processo executório, diante do dano irreparável que isso pode ocasionar para o processo executório. A terceira hipótese que a gente tem aqui, a terceira hipótese, eu posso chamar de terceira hipótese, é a previsão do artigo 921, que eu acho que é muito interessante para a gente poder compreender. O 921, ele trata da execução por expropriação, tá? Então, eu preciso de patrimônio, eu preciso de bens, tá? Se o devedor não tem bens a penhorar, não existe bens para penhorar o que o devedor tenha, então eu posso decretar a suspensão do processo de execução pelo lapso temporal de 1 ano, tá? Até aparecer bens para que eu venha leiloar, para que eu venha alienar esses bens, para que eu venha até mesmo penhorar. Bem, caso decorra 1 ano e o exequente não se manifestar na busca desse patrimônio, não enveredar questões de busca de contas, de valores, de patrimônio do devedor, então pode ocorrer a prescrição intercorrente. O que é a prescrição intercorrente? É uma prescrição que decorre no andamento do processo. Essa prescrição intercorrente, ela é decretada depois de 1 ano, tá, de suspensão do processo executório. Se não aparecer bens, o juiz pode decretar a prescrição intercorrente. Lembrando, se o juiz de ofício se manifestar sobre a prescrição intercorrente, ele tem que mandar chamar as partes para que as partes venham se manifestar sobre
a prescrição intercorrente. Então, isso é importante a gente compreender. Por outro lado, também, é uma outra hipótese, é uma quarta hipótese,